Saudações, minhas irmãs, sejam muito bem-vindas ao Portal Matriarquia. Estamos aqui hoje iniciando uma jornada muito preciosa, que é a jornada Alquimia com Plantas, com Ive. Hoje nós vamos iniciar um estudo muito profundo com a camomila. E nós aqui no Portal Matriarquia somos um instituto e esse portal ele faz parte do Instituto Matriarquia e ele é o braço do Instituto nas redes online. Então, o portal ele vem trazendo conhecimentos, rede de apoio, materiais de apoio focados em mulheres de medicina, matriarcas, mulheres que são terapeutas que cuidam de outras mulheres, né? Mulheres que sentem esse chamado para estar entre mulheres, entre iguais e para liderar, no chamado da Mãe Terra. E nós estamos aqui para facilitar esse processo de capacitação, de empoderamento e antes disso também da nossa própria cura, purificação. Então é uma jornada que a gente vai se curando, se purificando, se elevando, expandindo nossa consciência e assim naturalmente as mulheres que estão ao nosso redor vão sentindo essa ressonância e a gente vai naturalmente repassando os conhecimentos, as sabedorias. É um momento que estamos vivendo que a sabedoria ancestral ela está latente, gritando para ser redescoberta e acordada em nós, né? Nossa ancestralidade sábia, aquela ancestralidade das matriarcas, né? De tempos onde eram sociedades matrifocais, elas estão assim gritando dentro de nós. A gente possa assumir esse bastão, essa chama da sabedoria ancestral feminina. Então, para isso, o Instituto Matriarquia foi sonhado para que seja esse ponto onde é uma rede onde a gente se reúne, a gente resgata a sabedoria do clã feminino, porque passamos aí por 10 mil anos de patriarcado, assim, né? Então, os condicionamentos que estão no nosso campo são tão grandes que mesmo nós, e às vezes até principalmente nós que estamos liderando os círculos, liderando as rodas, passamos por muitos desafios recorrentes desse patriarcado. Então, quando a gente se une e a gente faz os nossos trabalhos unificados entre mulheres, unificados, então a gente já está quebrando um grande paradigma do patriarcado que é da separação feminina. Então, o Instituto Matriarquia também nasce com esse propósito, onde cada mulher que está ali florescendo, crescendo, trazendo sua sabedoria, então, de unificar todo mundo, de fazer algo juntas, em conjunto, já para fazer uma quebra nesse sistema. E com essa reunião, com essa unificação de nós mulheres, nós vamos então nos curando juntas, trabalhando juntas o que todos esses condicionamentos do patriarcado têm feito nas nossas gerações, para que as próximas gerações sejam mais leves e que elas possam brilhar aí dentro de tudo que está vindo a partir dessa nova geração de crianças que vem com um outro software, né? Essas crianças que vêm assim realmente para revolucionar o mundo e a gente que está aqui com as nossas crianças a gente consegue ver isso de perto acontecendo, que elas realmente vêm para mudar, para modificar, trazendo o novo. E para isso, nós que estamos nessa geração que ainda se cura, estamos aqui nos reunindo para fazer um trabalho unificado. Então, aqui dentro do portal Matriarquia, vocês vão encontrar diversas linhas de sabedorias, o que é muito interessante, porque as mulheres, eu trouxe, né, eu como uma liderança do movimento, trouxe as irmãs que estão trazendo várias linhagens diferentes. Então, a Ive está trazendo essa sabedoria com as plantas, essa conexão com as plantas. Então, ela é a rainha das plantas aqui dentro do portal. E sempre voltado para o nosso universo de mulheres de medicina. Então, não é um conteúdo solto, né? É um conteúdo que é todo preparado, assim, gestado, intuído e parido para o nosso universo, para a nossa linguagem. Então, isso torna tudo muito precioso. Mas, para além de todos esses conhecimentos, que depois vocês podem entrar lá no site, que é matriarquia.org, e vocês podem namorar bastante tudo que tem, né, dentro dessa plataforma, mas, para além disso,
né? O Portal Matriarquia, ele não é uma plataforma de conhecimentos, onde eu vou entrar, vou estudar, vou aprender. Não é somente isso, tem muitos conhecimentos, é uma riqueza de conhecimentos muito grande. Mas ele nasce para ser esse web círculo, esse grande círculo, aquilo que a gente tem de mais precioso, que é quando nós nos reunimos entre mulheres, aquele círculo de partilhas, de trocas, onde uma mulher conta a sua história e a gente se cura através da história de uma outra mulher no círculo. Então, essa riqueza dos círculos é que a gente está trazendo para um grande círculo de mulheres conectadas em rede, nessa grande teia, para trazer essas partilhas, essas trocas, as suas histórias e cada uma bebendo da medicina da outra, se apoiando também, sendo apoio, sendo rede, fazendo trocas. Então, a plataforma nasce para ser isso, para ser muito mais do que aulas, do que conhecimento, sabe? Então, esse lugar de uma grande cura mesmo nessa malha planetária em relação ao feminino, esse retorno do poder feminino, da voz feminina no mundo, e esse empoderamento, né, de assumirmos mesmo esse lugar novamente, porque, né, novamente, muito antigamente, nossas ancestrais já estavam ocupando esses lugares e tudo era muito mais pacífico, né? A gente sabe que as sociedades matrifocais, matriarcais, eram sociedades muito mais equilibradas, harmônicas, a gente tem assim, né? Então, só que foram tantos anos de patriarcado que a gente, né, não tem nenhuma noção do poder que a gente pode operar no mundo quando a gente realmente materializar isso que a gente está começando aqui, né, nessa era, assim, plantando nossas sementes de reconexão, de cura do feminino. Isso é o portal Matriarquia, isso é o Instituto no online. O Instituto no presencial, então nós temos, vamos arrecadando fundos, então todo é uma ONG, então uma organização sem fins lucrativos, então todo o recurso que entra no Instituto, o lucro, ele é todo revestido para ações para mulheres, então para empoderar mulheres, para trazer, para capacitar mulheres. Futuramente a gente sonha, né? O grande sonho do Instituto Matriarquia é criar uma comunidade, comprar terrenos, criar comunidades, casas de parto, casas de acolhimento de mulheres que estão em vulnerabilidade social, de mulheres que se encontram em relacionamentos abusivos e, né, a gente sabe muito bem que muitas mulheres, eu fui uma delas no passado, não saem do relacionamento abusivo porque não tem para onde ir, porque não sabe o que fazer, às vezes não tem nenhuma profissão, não sabe o que fazer porque está completamente emocionalmente, financeiramente dependendo dessa relação de abuso, de poder do masculino. Então, casas de acolhimento, comunidades. Então, enfim, é um sonho que juntas nós temos o poder de concretizar isso facilmente, então essa reunião é para isso, e é para isso que a gente está aqui tecendo juntas, né? Tecendo juntas esse grande sonho. Então eu convido vocês a sonharem isso junto conosco, que já estamos fazendo parte desse grande clã, e não só sonharem conosco, mas estarem ativamente, assim, fazendo parte, entrando com coragem, assim, nessa cura, né? Essa cura coletiva que estamos fazendo aqui. Então, no presencial, nós estamos aqui no Caparaó, Capixaba, Patrimônio da Penha. A gente fica num lugar chamado Portal do Céu. É um lugar realmente, assim, muito sagrado, cheio de cachoeiras, nessa montanha, são, se eu não me engano, 13, algo assim em torno disso, poços e cachoeiras. Só nessa montanha, nós estamos na cabeça dessa montanha, um lugar assim muito sagrado. Nós acabamos de nos mudar para cá, nós já estávamos morando nas montanhas capixabas, então fomos de uma montanha para outra, e agora estamos aqui. E o nosso primeiro retiro do Instituto Matriarquia, nesse lugar, vai acontecer na primavera. Nós já temos uma data para que todas vocês possam se programar com passagens, né, com viagens. A gente sabe que com antecedência a gente consegue preços muito bons, consegue condições melhores, consegue organizar nosso tempo. Às vezes os filhos, né? Então, mas nós vamos poder acolher as crianças com cuidadores, né, com pessoas que estarão na rede.
E a gente escolheu a data da primavera justamente para vocês também pegarem o melhor clima daqui, porque agora está bem frio aqui e assim uma montanha cheia de cachoeiras, mas método Wim Hof assim não é para todas, porque é um gelo realmente assim é na respiração para mergulhar nessas cachoeiras no inverno. Mas a gente quer muito trabalhar com a purificação através dessas águas sagradas, então na primavera vai ser muito melhor para todas. E então é isso. Primavera, logo depois do equinócio, assim, quando tiver um clima bem gostoso, é que nós vamos estar aqui fazendo esse grande retiro, esse primeiro retiro aqui nesse lugar do Instituto Matriarquia. Vai ser muito especial, nós teremos essa grande troca entre nós, que mulheres, né, bruxas, mulheres de medicina, quando se juntam, não tem nem como falar como vai ser, porque é sempre um grande mistério, um grande tesouro que a gente encontra, por mais que a gente crie expectativas, sempre são superadas quando a gente se reúne. Então fica esse chamado, esse convite, se vocês sentirem no coração, depois vocês me procuram para mais informações. E lá no Instagram também, vocês podem chamar lá no inbox, a gente está sempre lá para responder a todas vocês. E é isso, minhas irmãs, estamos juntas nessa jornada, com muita alegria, com muito amor no coração, que a gente inicie esse trabalho hoje com a Ive, da jornada da Alquimia com Plantas, que faz assim todo sentido, né, para a mulher de medicina ter essa conexão espiritual com as plantas e se conectar assim mais profundamente. A gente não encontra esse conteúdo em qualquer lugar. A gente sabe que na internet tem muita coisa, mas assim de mulher de medicina para mulher de medicina é um tesouro a gente ter a Ive aqui para trazer essa conexão com a gente. Tenho toda a confiança na Ive para segurar esse bastão e nos entregar também a sua sabedoria. E assim eu convido vocês todas a tomarem um centramento, que eu tô aqui falando, chegaram mais mulheres, Ana, Lorena, sejam muito bem-vindas à nossa roda, salve minhas irmãs. Então, vamos fazer uma breve prática de centramento. Vamos entoar o som do OM 3 vezes para a gente se alinhar, nos centralizar numa só frequência. E assim a gente passa a palavra para a irmã Ive iniciar essa grande jornada. Tá bom? Então, vamos alinhando a nossa coluna. E imaginando, né, esse grande fio que nos conecta com o divino e que nos conecta também com a terra e alinhando, né, os nossos centros de poder, a nossa cabeça, né, a nossa coroa com a nossa base. Vamos acalmando nossa respiração. Imaginando esse fluxo divino entrando e saindo dos nossos canais. Na próxima inspiração e expiração, vamos entoar juntas o som do OM. Inspira.
Hum. Então, convido vocês a trazerem a paz, o coração, abrindo esse portal do coração para receber essa jornada. Com muito amor, assim falei, sou Chauani solar, semente solar amarela, 1504, Dom Encantado do Guerreiro. Estamos nessa lua espectral da liberação que tem tudo a ver com o trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, que vamos iniciar agora. Então, que a gente possa aproveitar para liberar tudo que a gente está carregando de antigo, para começar um novo ano daqui a pouco, daqui 2 luas, iniciando um novo ciclo solar, né? Com essas bênçãos que a gente está recebendo dessa egrégora do Portal Matriarquia. Então, boas-vindas, Ive. Gratidão por estar aqui, gratidão por aceitar o convite, gratidão a todos vocês, minhas irmãs, por estarem aqui também ao vivo, a todos que estão assistindo a gravação também, por formarem esse campo, essa egrégora. E assim falei com muito amor. Passo minha palavra. Axé, Axéu, Ireu, Mandupéu, muita energia pra gente, muita alegria, muito caminho. Meu Ori, Oriô, saúda o Ori de cada uma de vocês que está aqui ao vivo. Meu Ori saúda cada uma de vocês que vai chegar aqui ainda, que vai assistir online. E meu Ori também saúda os ancestrais de vocês, que também estão presentes aqui, através de vocês. Eu sou a Ivi Faleyer, sou uma mulher medicina, como a Xamani trouxe, uma buscadora. Eu comecei a minha jornada com as plantas muito antes de encarnar aqui no planeta Terra, porque desde que eu me entendo por gente, planta para mim é caminho, desde muito pequena mesmo. E eu sou uma mulher iniciada dentro do culto tradicional iorubá, eu sou uma devota de orixá. Já passei por alguns caminhos, né, dentro da Umbanda, dentro do Candomblé. Sou formada em agronomia e vivo a ciência junto com a espiritualidade, da mesma forma que os nossos ancestrais viviam, né? Porque isso nunca foi separado, e quem separou foi esse mundo patriarcal, né? Esse mundo ocidental. Quando a gente vai estudar a visão afrocentrada do mundo, né? Filosofia afrocentrada, lá do Egito e diante do Egito não existia essa separação, né? Ciência e espiritualidade sempre caminharam juntas. E esse é o meu caminho. Então, sou uma engenheira e uma buscadora, uma espiritualista que fala sobre plantas. E desde quando eu comecei a minha caminhada com as plantas, eu percebi que era muito grandiosa essa caminhada. E é isso que eu quero partilhar aqui com vocês. Essa é a minha proposta, né? O que eu estou trazendo aqui para o Portal Matriarquia é uma jornada, né? Que eu chamei de jornada alquímica com a planta, com as plantas, né? Porque a alquimia é esse estudo das plantas que transcende só o que é científico, né? E que traz o científico e o espiritual, e principalmente a nossa vivência, né? Então, eu vou falar muito com vocês sobre a gente viver a planta, né? Eu vivo as plantas, e a gente vai trocar sobre isso hoje. Eu vou fazer um encontro com vocês por mês aqui, que já está planejado com o portal. E nós começamos hoje com a camomila. Então, sejam todas muito bem-vindas. E eu sou uma taurina, sou uma mulher de Oxum, e então eu sou bem objetiva e ao mesmo tempo profunda. Eu transito o tempo todo, né, nessa dualidade.
Então, assim, quando a gente fala sobre as plantas, né, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é que as plantas, as plantas, né, os cristais, a terra, os elementos, né, são, no meu entendimento, e dentro do entendimento que eu trabalho, ancestral, são a nossa ancestralidade maior, né? Então, todos os reinos da natureza, inclusive as plantas, são a nossa ancestralidade maior. A natureza é a nossa ancestralidade maior, para além dos nossos ancestrais e antepassados que já passaram por aqui e por outros mundos também, né? Então, assim, quando a gente está diante de uma planta, né? Quando a gente está pensando numa planta ou acessando a inteligência divina de uma planta ou de um cristal, enfim, aqui eu vou focar nas plantas, a gente está acessando um portal, a gente está acessando uma inteligência divina, né? Então, as plantas, de tudo que eu percebo e vivo, elas são um grande portal para a gente mesma. Elas são um grande portal para a gente se comunicar com o nosso inconsciente, para a gente se comunicar com o nosso coração, para a gente se comunicar com os nossos antepassados e para a gente se comunicar com essa ancestralidade maior. Então, planta é esse portal, né? Elas são esse portal. E cada uma do seu jeito, né? Então, eu costumo dizer que elas são deusas plantas, né? Cada uma com a sua personalidade, cada uma é como se fosse uma porta, né? Diferente, uma casa diferente, uma decoração, uma paleta de cores, um cheiro, né? Então, a gente vai transitar e a gente vai visitar essas plantas, essas deusas, essas mulheres que, em parte, somos nós mesmas, né? Uma outra coisa que é muito importante, assim, de falar, e eu estou fazendo uma introdução, né, a essa jornada falando sobre todas as plantas ainda, é que as plantas, como elas têm uma inteligência divina, elas estão aqui no planeta Terra em missão, né? Então, se a gente for parar para pensar, quem já estudou um pouco de anatomia energética, né? Anatomia sutil do nosso corpo sutil, sabe que o nosso chakra, quem não sabe, né? O nosso chakra cardíaco, ele vibra na frequência de duas cores principais, né? Que é o verde e o rosa. E não é à toa que esse verde está aí no nosso chakra cardíaco, né? Porque as plantas realmente elas estão aqui no planeta Terra, elas vivenciam essa experiência junto com a gente para apoiar a gente profundamente e apoiar inclusive no nosso desenvolvimento pessoal e no desenvolvimento, né, em todo o trabalho do nosso cardíaco, do nosso coração, né, de abrir o nosso coração para a experiência da vida. Em África se fala muito sobre a inteligência do coração e eles têm, inclusive, uma prática, quando a pessoa, muito antigo, assim, ainda na África do Egito, que era avaliar como estava o coração daquela pessoa que fez a passagem. E eles observavam que a pessoa que desenvolvia bem a espiritualidade, o coração, ela estava com esse órgão, o coração, claro. E quando eram pessoas que passaram por processos muito pesados, emocionalmente pesadas, né, e não se desenvolveram, o coração era pesado, era escuro. Então eles faziam todo um processo com plantas e alquimias também, retirava esse coração e depois colocava de novo e depois que fazia aquele processo da mumificação, né? Então assim é muito importante, muito grandioso a gente trabalhar sempre esse chakra cardíaco, que é a nossa grande ponte, né? O coração é a grande ponte entre os três chakras superiores e os três chakras inferiores, né? E as plantas, elas atuam exatamente aqui, né? O verde, por isso que elas vieram, elas encarnaram nessa frequência, né? Na cor verde. E elas são um portal para muita cura, para muita coisa, né? Tanto que é muito comum a gente ver uma planta assim, tipo a própria camomila, né? Ela serve para dor, serve para isso, serve para aquilo. E aí até dá uma sensação, às vezes, nas pessoas, principalmente os leigos, assim, tipo, mas isso nem é verdade, né? É para tanta coisa que nem é para nada. E na verdade não é isso.
É que é tudo isso mesmo, assim, as plantas, elas são realmente uma solução grandiosa, e eu costumo dizer que a planta, ela é a tecnologia ancestral, e é uma tecnologia muito bem elaborada. E as plantas servem para várias coisas, porque elas têm N princípios ativos, são muitos princípios ativos em uma planta só, e por isso elas têm uma ação fitoterápica, né, sobre as doenças muito ampla. É, e emocional e espiritualmente também. Porém, tem uma questão. As plantas, elas são muito conscientes do nosso destino, né? E elas são muito conscientes daquilo que é possível para a gente. Então, assim, uma planta, ela respeita o nosso livre-arbítrio. A planta não vai fazer, ela não vai intervir nem positivamente na nossa vida se a gente não abrir esse espaço, né? No caso de uma intervenção no nosso campo mental, no nosso campo energético, no nosso campo espiritual. Então, quando a gente vai trabalhar com planta, a gente precisa sempre fazer o que eu chamo de acordar as plantas. A gente precisa acordar as plantas, a gente precisa se comunicar com as plantas através do nosso coração e abrir permissão para que elas atuem dentro da nossa vida, da nossa jornada. Porque elas não podem simplesmente chegar e, sabe, sair fazendo cura e operando cura na nossa vida, sendo que a gente não está nem preparado. A gente nem escolheu essa cura para a nossa vida, né? Então, esse lugar sutil de ação das plantas vem em conjunto com a nossa vontade e com a nossa abertura de consciência. Então, se a gente quer um princípio ativo da camomila, a gente vai fazer um chá e vai tomar. E a gente vai sorver desse princípio ativo. Mas se a gente quer que camomila atue na nossa vida, né? Como eu vou falar aqui hoje, liberando a gente de medos, de culpas ancestrais, liberando a gente de crenças que atrapalham a gente a avançar, a gente vai precisar pedir a camomila, a gente vai precisar se conectar à camomila. Então, eu vou falar para vocês hoje muito sobre como ela pode atuar, a gente vai fazer uma meditação e eu vou mostrar para vocês um pouco do caminho dela, mas é muito importante que todas as vezes que vocês forem se conectar com uma planta, para prática de qualquer coisa, que seja de uma defumação, um chá, qualquer alquimia com planta precisa ser acordada, né? Como que a gente acorda uma alquimia? Eu gosto muito de fazer uma visualização, né? Assim, por exemplo, se eu tenho um chá, eu vou tomar esse chá. Eu coloco as minhas mãos, porque as nossas mãos, elas são fonte, né, de energia, elas são portais, né? Então, eu coloco minha mão sobre esse chá, e aí eu gosto de imaginar, assim, que do meu coração sai uma luzinha verde, né, que é a cor do meu coração, né, do chakra cardíaco, e do meu terceiro olho, uma luzinha prateada, que na verdade é a cor de um chakra nosso mais sutil, que é o chakra estrela, que ele seria nosso oitavo chakra, né? Então, eu gosto de ficar imaginando assim que está vibrando uma luzinha prata, uma luzinha verde, e vou conversando com as plantas. E sempre conversando em voz alta, sabe, gente? Porque assim, a nossa voz, ela tem o que a gente chama em África de ofó, que é o poder da palavra. Então, ninguém assim dentro do culto africano, dentro de um culto tradicional de África, faz alguma coisa em silêncio. A gente faz falado. Então, eu converso mesmo assim, porque isso tem um poder muito grande de reverberação. Então, eu digo, Camomila, eu invoco a sua presença divina hoje na minha vida. Eu peço a você que você esteja presente junto comigo. Camomila, peço que você abençoe minha vida, que você abençoe minha jornada. E aí eu vou falando, né, tudo o que eu intuí e assim oriento vocês, né? Eu não gosto de práticas assim, tipo certinho, né, que você tem que falar isso ou aquilo. Não, a gente tem a nossa inteligência feminina, né, o nosso faro. Então, no momento que a gente vai se conectar com uma planta, a gente sempre sabe o que falar, a gente sempre sabe o que pedir, e a gente sempre pode fazer isso dessa forma, em voz alta, com o coração e o nosso terceiro olho abertos, tá?
a camomila, né? Vamos entrar assim dentro começar a abrir essa trilha, né, da camomila. A maioria de vocês já deve ter visto a camomila que a gente compra, né, nas lojas, ela desidratada, né, que é essa camomila amarelinha, né? A minha câmera tá aqui. Essa daqui, né? A minha tá bem meio pozinho, assim, que aquele miolinho amarelo dela, depois ele bem se desfaz, assim, né? E a gente às vezes tem a oportunidade, Chamonix aí de repente tem a oportunidade, porque está num clima bom, de ter ela fresca, que é incrível, né? Já tive muito, assim, quando eu morava na montanha também, ela nas hortas. E são várias, gente, variedades, né, de camomila, falando um pouquinho do lado técnico, assim, mas a gente tem duas variedades principais, né, que é a camomila matricária, né, a matricária camomila, que seria o nome científico dessa planta, e a matricária camomila, ela é conhecida como a camomila alemã, ou camomila azul. E, gente, o óleo essencial dela é azul mesmo. Não sei se vocês já tiveram a possibilidade de ver. É incrível. Ela tem na verdade, não é um princípio que está dentro dela, mas na hora da destilação do óleo essencial dessa camomila, ela libera uma substância que chama azuleno. E aí o óleo essencial dela é azul. É incrível, é impressionante. Porém, ele é tóxico, né, em dosagens altas. Então, se vocês tiverem ou quiserem conhecer e comprar esse óleo essencial, façam isso, mas sempre diluam, né? Diluem em álcool, né? Diluem no óleo, não usa puro porque é bem forte. Essa camomila a gente não acha muito ela desidratada, não. A que a gente acha mais desidratada é a nobile, né? Que é essa camomila romana, né? Também conhecida como a camomila romana. Essa é a que a gente acha para fazer chá, né? E que aqui no Brasil a gente consegue plantar também nas hortas. E a gente pode fazer várias medicinas, assim, no final eu vou passar algumas receitinhas aqui para vocês, como tintura, perfume, né? E todas essas alquimias que a gente pode fazer com a camomila, assim como a gente pode fazer com qualquer planta, elas são uma conexão da gente com essa planta, né? Então a gente pode ir usando da melhor forma. Eu gosto muito de perfume, eu sou perfumista, então adoro me conectar com as plantas através do aroma, mas eu também uso bastante tintura. No momento agora, por exemplo, eu estou usando a tintura da camomila, eu fiz uma tintura de camomila, calêndula e... Não, camomila, lavanda e a valeriana, porque eu estava me sentindo muito acelerada, muito ansiosa, fazendo muitas coisas, então eu fiz esse medicamento, é um medicamento alcoólico, né, uma tintura. Então, existem muitas formas da gente se conectar com elas. E aí vocês, né, sentem aí qual que vocês mais gostam. Eu também gosto muito do chá, gosto muito de fazer banho de assento. Então, deixa eu ver, eu fiz algumas anotações aqui para não deixar passar nada. Camomila, gente, esse nome, camomila, chamomila, vem de, se a gente for, né, atrás do significado dessa palavra, de maçã, maçanilha, chamomila. Os ancestrais, eles achavam que o cheiro da camomila era parecido com o cheiro da maçã. E, de fato, ela tem uma nota meio frutada, sabe? É difícil para a gente hoje em dia sentir, porque hoje em dia a nossa camomila e as nossas maçãs já não são as mesmas dos nossos antepassados, né? Então, assim, era diferente, mas é um aroma frutado que a camomila tem, tá? Esse outro nome, matricária, que também vem de útero, né? Esse nome é porque, na antiguidade, as mulheres já tinham percebido, principalmente ali na Europa, que é o centro de origem da camomila, que ela cuidava muito da parte reprodutiva, né? Então, elas usavam muito isso. E o que acontece, gente? A camomila, muitas mulheres, eu sou perfumista, né? E eu faço perfume pessoal. Quando a gente faz esse tipo de perfume, a gente dá, né, no caso, a técnica que eu uso, para as mulheres sentirem o aroma da planta, né? E quando as mulheres sentem o aroma da camomila, muitas assim falam: "Ai, horrível! Nossa, que cheiro horrível!", né? E não gostam do cheiro. E por que que isso acontece, né? A gente, sem saber que é a camomila, claro, né? Isso acontece porque na hora que a gente sente o cheiro, a gente consegue perceber
tudo isso que a camomila traz, porque a camomila convida a gente para olhar para os nossos processos de culpa e de medo. Então, se são mulheres que estão carregando muita culpa e muito medo, na hora que elas sentem o cheiro da camomila, claro que não sabem que é a camomila, falam, nossa, que cheiro horrível, nossa, ai, me senti até mal, né? E com certeza, assim, toca, né? Assim como é muito comum também quando elas sentem o cheiro de rosa. É muito interessante, porque chegam assim, né, falando, ai, perfume, ai, amo rosas. E aí, quando elas realmente sentem o aroma natural da rosa, se apavoram. Eu falo, ai, cheiro de. É muito comum da rosa também, da rosa e da camomila, elas falarem que é cheiro de limpeza, ai, cheiro de produto de limpeza. Né? E, de fato, essas plantas vêm fazer uma grande limpeza, né? Isso é muito lindo, porque é muito intuitivo, né? Elas não sabem o que elas estão cheirando. Então, a gente já identifica a partir daí aonde que estão, né, as questões ali daquela mulher. Então, o que que acontece? A camomila, ela trabalha essa questão da culpa, né, da liberação do medo, e a camomila ela também traz uma história para a gente ancestral, porque ela foi um grande marcador das bruxas, né? A gente do movimento feminino, do sagrado feminino, né, que a gente está em círculo, a gente fala muito sobre a Inquisição, mas pelo menos para mim, até um determinado momento da minha vida, era algo muito assim, sabe, muito distante, até o dia que eu li realmente livros, né, que falam sobre a Inquisição. E é muito louco, assim, porque está tudo escrito, né? E a camomila era um marcador de identificação de bruxas. Por quê? Porque as bruxas eram as curandeiras, né? Eram as mulheres médicas daquelas aldeias e que usavam muito, né? Não só a camomila, mas a trombeta, a belladonna, né? Todas essas plantas eram marcadores. Então, se uma mulher era encontrada com esse tipo de planta, ela ia, né, ser julgada, muitas vezes de morte, queimada, enfim. Então, a gente sabe também, né, que hoje em dia, eu vi, inclusive, a gente já tem dados científicos de estudos do nosso DNA, o quanto que as mulheres, né, vivem processos de violência, de abuso, em todos esses anos que a Shawnee, né, quando abriu aí, falou sobre o patriarcado, né? Então, a gente tem muita história para liberar, a gente tem muita coisa para limpar. Eu costumo dizer, assim, para as mulheres, né, que se a gente olhar para trás, cara, muitas vezes a nossa avó, ela não tem lembrança de relacionamentos bons, de relacionamentos saudáveis, né? Assim, muitas de nós, nem a nossa mãe, e muitas de nós, nem a gente, né? Ou seja, a gente é uma geração dentro dessa sociedade que ainda não tem vivo e latente a lembrança e o perfume do amor, né? A lembrança e o perfume de um alto amor, né? Do amor incondicional por si mesma, do amor incondicional pelo outro. Então, estamos realmente abrindo um caminho, né? A gente está abrindo uma trilha de encontro ao nosso equilíbrio, de encontro a uma sociedade mais amorosa em todos os sentidos, principalmente com o feminino, né? E a camomila é uma grande aliada nisso. Então, a camomila é a grande aliada das mulheres que sofreram abuso, ela é a grande aliada das mulheres que estão sofrendo caladas, por isso que ela é maravilhosa para candidíase, porque a candidíase, em geral, ela é um marcador de relações de abuso, né? Em geral, o corpo está ali falando, não quero mais isso, não quero mais essa pessoa, né? E muitas vezes a mulher está ali, né? E aí ela vai adoecendo por dentro, né? Ou então, às vezes, até uma candidíase mesmo que vem de uma lembrança de uma relação tóxica. Porque a gente sabe também que uma vez que a gente se envolveu com alguém, até que a gente consiga se separar verdadeiro e profundamente dessa pessoa, muitas coisas dela ainda respondem dentro do nosso corpo. E a camomila é uma liberadora, né, de tudo isso. Então, para além de todas as propriedades da camomila, de ser um calmante, de contribuir muito para o nosso ciclo. Tem inclusive estudos científicos, né, que falam que as mulheres que tomam o chá de camomila diariamente, mas assim, a longo prazo, né, não a curto prazo, elas têm uma saúde muito melhor em todos os sentidos, né? Então, assim, se a gente tomar camomila sem ter consciência
E a gente já tem saúde, porque esse estudo científico não estava falando sobre a parte espiritual e alquímica. Imagina quando a gente tem consciência, né, do que ela pode e de como ela pode atuar na nossa vida e a gente usa ela com essa intenção. Gente, isso é muito poderoso, isso é muito transformador, né? E aí, voltando naquele ponto que eu falei com vocês, né, sobre a gente até achar que a planta não vai adiantar nada de tanta coisa que ela faz, é isso, a gente está numa sociedade, a gente está vivendo essa sociedade doente, que ainda acredita que precisa de muita coisa, né? Que tudo precisa de remédio e de muito remédio e de, né, coisas muito grandiosas, né? Como se a saúde ela estivesse muito distante. E realmente ela está muito distante de quem está distante da natureza. Mas quando a gente se aproxima da natureza, a saúde fica muito mais palpável, né? Então, são pequenos hábitos que a gente pode adquirir, né, de práticas com as plantas, que mudam completamente, assim, completamente a nossa vida, a nossa saúde. E, assim, até um relato meu aqui para vocês, acho que a Shawane sabe disso, eu não sei, mas eu passei por um momento da minha vida de um baque enorme, assim, de trabalho financeiro, e eu tive burnout. E eu nunca imaginei que eu fosse passar por aquilo, com um choque, assim, foi um ano de muitas perdas, assim, perdas na minha família também. E eu fiz um tratamento, né, com um medicamento durante 10 meses. E no final de 10 meses, quando eu senti, assim, que aquilo já estava estabilizado, eu comecei o meu tratamento, né, alquímico com as plantas para parar de tomar aquele remédio, já que eu já tinha passado, né, atravessado o portal principal. E foi incrível, assim, foi incrível, né? Então, assim, eu não sou uma guardiã que sou completamente contra, né, tratamentos convencionais, né, que acha que tudo que a medicina traz é ruim, pelo contrário, assim, eu honro muito tudo que a gente alcançou enquanto sociedade e medicina, mas é muito importante que a gente não se esqueça que a gente sempre lance mão das nossas medicinas, porque elas são transformadoras. Eu parei na época, eu fui tomando a camomila, chá de camomila, depois banho de camomila, e depois eu parei, e foi a camomila que fez todo esse processo, porque, gente, só ela. Assim, e é interessante como que ela é uma planta pequenininha, né? Que isso também faz parte do processo do patriarcado, que é infantilizar os nossos conhecimentos matriarcais, né? Então, porque assim, o Deus é um homem, né? E ele passa a ser um único Deus. A gente, né? Os nossos antepassados não tinham essas crenças, né? De um único Deus, era o Deus e a deusa, né? Era o complemento, né? O yin e o yang. Então, o patriarcado ele passa também a infantilizar o nosso conhecimento, diminuir, infantilizar tudo aquilo que é muito grandioso e muito importante para a gente. E isso aconteceu com a camomila. Então, a camomila, que é essa bruxa poderosa, né, que é enorme, que é capaz de tirar a gente do buraco que a gente tiver, ela passou a ter aquela fama de uma planta boazinha, né? Ah, toma um chazinho de camomila, né? Aquela coisa bem bobinha, sabe? E de bobinha e pequenininha, a camomila não tem nada, gente. Assim, ela é gigante, ela é muito grandiosa. E aí, assim, hoje, né, quando a gente vai vendo sobre essa questão da culpa, as culpas mais recorrentes, né, que a gente traz, assim, medos, né, elas estão relacionadas, cara, a mulher na sociedade patriarcal, né, gente, quase tudo, né? Culpa por brilhar, culpa por se divertir, culpa porque trabalha demais, culpa porque não tá com filho, aí se tá com filho, culpa porque não tá trabalhando. Então, a gente, a gente realmente está num momento de reconexão, de reposicionamento dentro dessa sociedade e eu acho que, inclusive, a camomila ela tem um papel social muito importante dentro desse processo nosso, né, de reencontro, de reposicionamento e de cura. Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês. Essa é a medicina da camomila. É, ela vem realmente para limpar e para levar todas essas dores ancestrais, essas culpas ancestrais,
Não é uma coisa que a gente faz de um dia para o outro. Eu gosto de fazer ciclos de camomila, né? Todo mundo pode fazer, né? Criança pode fazer, a Yara sempre fez. E, gente, é muito incrível, assim, se depois eu acessar esse vídeo, eu não lembro onde ele tá, a Yara Ifadolá é a minha filha. E a Ifadolá tinha, acho que uns 5 anos, quando ela cheirou camomila a primeira vez. Eu queria fazer um teste olfativo com ela, né? Porque ela era um ser muito, né, assim, na Terra, né? Ela estava pouquinho tempo aqui, né, encarnada. Então eu fui fazer esse teste com ela. Na hora que ela cheirou a camomila, ela, nossa, mãe, que dor no meu coração. Eu falei, vocês vão ver esse vídeo? Filha. Ela falou assim, é. Falei, qual é a cor que você vê quando você sente esse cheiro? Cinza, mãe. Cinza solitário, sabe? Então, ela descreveu, assim, uma dor transgeracional aos 5, 6 anos, assim, né? Então, para a gente ver que isso não é só das nossas histórias e para a gente poder, assim, estar muito, realmente muito atento, muito certo do portal que essa planta é, quando se fala, né, de culpa, de medo, transgeracional, né? E aí eu queria convidar vocês agora, assim, para a gente fazer uma meditação com a camomila. Vocês podem fazer, gente, essa meditação quando vocês quiserem, ela vai estar aqui gravada. E aí, como eu estava falando com vocês, eu gosto de fazer ciclos. Então, eu faço, por exemplo, um ciclo de camomila em todas as luas, né? Lua crescente, nova, cheia, minguante, aí faço aquele ciclo. Depois de um tempo, às vezes eu sinto de fazer outra planta, faço com outra planta, né? Então, vocês podem ir sentindo, porque, por exemplo, quando eu fiz a minha primeira jornada com camomila, gente, ela demorou, cara, ela demorou 13 luas. A minha primeira jornada com camomila. Ela foi uma jornada de 13 luas. Então, assim, não tem um tempo, porque a gente não sabe o que que a gente está carregando. A gente não sabe o tanto o tanto que esse coração nosso está carregando, né? E aí é sempre muito importante vocês conectarem com o coração, com o útero de vocês, né? Que é onde ela atua, e sentir assim o quanto que vocês já podem ir saindo, né, do círculo dela e ir visitando outras plantas, né? Mas assim, por exemplo, não dá para gente, por exemplo, eu abri um portal para te falar de rosa vermelha sem passar por camomila, né, gente? Porque ninguém chega na rosa vermelha, ninguém é rosa vermelha sem ter passado por camomila, porque a gente não chega nesse estado de empoderamento, de apropriação da gente mesma, que é uma frequência rosa-vermelha, quando a gente ainda está carregando muito peso, muita dor, e está com o nosso coração ainda muito pesado, né? Então, por isso que a camomila, ela chega primeiro, né? E chega realmente convidando a gente para essa limpeza, para esse processo de elaboração ancestral. E, e o tempo é o tempo que vocês quiserem, tá? Ai, amo a camomila. Ah, mas você entrou, tá tudo certo, Flor, tá tudo certo. Você vai conhecer a camomila, a tua camomila, né? E aí eu costumo falar, isso é uma coisa que eu quero falar para vocês também antes da gente fazer meditação, que assim, a camomila, para cada uma de nós, ela vai ser diferente, sabe? Como diferente, ela vai se apresentar de uma forma diferente, porque cada uma de nós carrega uma ancestralidade diferente, né? Então, pode ser que a camomila de Juliana seja uma camomila donzela, seja uma menina. Pode ser que a camomila de Gil seja uma mãe, né? Uma mulher, e de Shaoni uma anciã. Então, abram o coração de vocês para esse momento, né? Assim, e percebam como essa camomila se apresenta para vocês, porque essa é a camomila de vocês, sabe? E assim, as plantas, elas interagem com os elementos da natureza, né? Fogo, terra, água, ar. E elas vão interagir também com vocês a partir dessa perspectiva dos elementos, né? Então, quando a gente está muito inflamada, por exemplo,
A camomila pode vir para a gente trazendo uma medicina de água, né? Trazendo uma medicina de refrescar a gente. Então, assim, sempre que vocês forem fazer a meditação com as plantas, faz o chazinho, né? Faz esse ritual, medita com a planta e se abre para escutar os sussurros ancestrais que vão chegar, sabe? E assim, às vezes, né, alguém traz assim para mim, aí não escutei nada. Então tá tudo bem. Então é porque é o silêncio a medicina que você precisa, né? Como seria você perceber que até o silêncio também é fala, né? Então é realmente a gente abaixar todas as nossas barreiras, né? Todas as ideias que a gente tem, as perspectivas que a gente tem, e se entregar num espaço de receber, né? Porque isso também é uma coisa muito forte assim da camomila. Quando a gente se libera de medo e culpa, a gente consegue abrir mais espaço para receber. E um dos adoecimentos também, né, do patriarcado é a gente só doar, né? A gente só doar, 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 e a gente ter perdido a habilidade nata do feminino de receber, né? De ser taça, né? De ser jarro e de ser preenchida, né? Espiritualmente, de ser preenchida pelo amor, né? De ser preenchida pela gente, pela nossa alma, né? E essa é uma sabedoria nata nossa, assim, né? Que a gente precisa também resgatar e se receber. Então, é isso. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa para falar antes da gente fazer essa meditação. Senão a gente vamos começando. Então, sentem-se aí de forma confortável, bem confortável. Vocês podem respirar fundo, abrir o coração. Inspirar e soltar pela boca, fazendo uma vocalização mesmo. Isso é muito importante para a gente abrir o coração. Vai agora relaxando, colocando o corpinho de vocês aí numa posição que seja à vontade. Vamos respirando. Se vocês têm aí a camomila por perto, né? Tomem um golinho de chazinho dela. E quando a gente não tem o chá, ou quando a gente não tem a planta também perto da gente, a gente tem a nossa inteligência divina para se conectar com a planta. Então também não tem problema. A gente só imaginar ela, né? E a gente acessa ela também no astral, tá? Então vamos fechando os olhinhos, vamos respirando. Vamos imaginando agora que a gente está sentada, sentindo o nosso corpo sentado, mas imaginando que a gente está num jardim, um grande jardim, um jardim que tem várias camomilas, né? A camomila ela é uma planta que cresce bem rasteirinha, e aí tem várias camomilas nesse jardim, um sol, né? Essa frequência dourada da camomila, essa frequência do dourado, do ouro, do amarelo, do sol. E a gente, nesse jardim, se sente totalmente à vontade, plena. E a gente sabe que em algum lugar a gente pode acessar a casa da Dona Camomila. Então a gente se levanta e vai caminhando. E a gente vai caminhando por esse jardim em direção à casa da Camomila. Pode ser que nesse jardim tenha algumas fontes de água,
Pode ser que nesse jardim a gente já comece a sentir um cheirinho de fumaça, de ervas e algumas resinas sendo queimadas. A gente vai caminhando descalça, percebendo a terra nos nossos pés. E a gente começa a avistar a casa de Dona Camomila. Percebe como que é a casa dela, como que vocês visualizam, qual é a sensação no corpo. E a gente vai se aproximando. E agora a gente já está bem pertinho da casa dela. Pode ser que a camomila de alguma de vocês já esteja esperando na porta, ou que vocês tenham que chamá-la. Tocar o sino. E vocês finalmente encontram a mulher camomila aguardando por vocês. Percebam como vocês são recebidas. Ela convida vocês para entrarem na sua casa. E ela vai convidar você para uma prática. Qual será? Um escalda-pés, um chá. Pode ser que ela ensine ou te convide para fazer um mel com camomila. Ou ainda tomar um banho florido. E nesse momento, vocês vão vivenciar uma prática iniciática com camomila. Se entreguem a essa prática. Ela vai ensinar para vocês cada passo. Durante essa prática, ou até no final dela, a camomila vai falar para vocês o porquê dessa prática, ou ela pode revelar alguma coisa. Abram os corações de vocês para que vocês compreendam o que ela vem trazer. E ela também vai mostrar para vocês um elemento de poder. Ela vai entregar para vocês um elemento de poder. Pode ser um cristal, pode ser uma garrafinha com sais e camomila.
pode ser um brinco de ouro, eu não sei. Mas ela vai entregar para vocês alguma coisa, algum presente dela, que vocês vão entender o significado. Recebam esse presente, agradeçam enormemente a Dona Camomila. A cozinha de Dona Camomila é muito perfumada. Maçãs cozidas, tortas gostosas. Camomila é farta. Camomila é prazer. Em cada célula do corpo de vocês vibra e pulsa esse prazer. Prazer com a vida. Prazer. Vocês abraçam Camomila, se despedem dela. E ela diz assim: agora você já sabe o caminho. E vocês vão saindo. Ainda olhando para trás, para a casa dela, para não esquecer esse caminho. Mas vocês não vão esquecer. Ele já está guardado no coração de vocês. E vocês voltam pelo jardim, colhendo aquelas camomilas frescas, fazendo um buquê delicado, alegre, delicioso. Olhando para o sol e agradecendo. Pode ser que vocês vejam algumas pessoas nesse jardim, que vocês conhecem ou não, vocês acenam. Vocês vão se sentando novamente nesse jardim e retornando a consciência do corpo, respirando agora mais profundamente. Movimentando delicadamente as mãos, a cabeça. Levantem os braços. Lá em cima. E vão abrindo as olhinhas. Como a gente está numa roda mais enxuta aqui, eu acho que a gente pode pelo menos ouvir aí. Eu gostaria de ouvir pelo menos duas de vocês, se quiserem, para a gente poder, de repente, entender um pouquinho sobre como que apareceu aí essa camomila, e quem está assistindo gravado também entender mais ou menos como que a gente pode fazer essa leitura, né, dessa meditação, se vocês se sentem à vontade. A minha relação me chamou a atenção por ser um tema sobre a camomila, porque é uma relação que vem desde a infância. A minha mãe faz muito chás, sempre gostou muito de chá de camomila. Então, assim, ela dava para os filhos e para o marido chá de camomila para qualquer coisa.
Então, assim, eu lembro muito do aroma de camomila da minha infância e hoje na vida adulta continuo tomando a camomila. Então, ela me traz muito essa sensação. Hoje minha mãe está idosa, então a camomila que me veio na casa é uma representação de uma pessoa idosa, meio minha mãe, meio minha avó. E ela preparou Uhum. um banho tão quentinho para mim, tão florido. Ela fez uma trança no meu cabelo, encheu de Ah, camomilas. que linda! E no final, ela me deu um saquinho de sementes. Eu nem sei se camomila tem sementes, né? Ela me Tem. deu um saquinho. Ela me deu um saquinho de sementes e falou assim: vai lá e agora plante seu próprio jardim. Então, assim, é muito gostoso a relação da camomila, realmente. E, assim, quando eu vi o convite da Shaoni, eu fiquei, meu Deus, eu tô sem camomila dentro de casa, né? Me veio até esse insight, como é que eu estou sem Sim. camomila em casa? Amanhã eu vou correr atrás dela. E aqui na feira orgânica de Jardim Camburi, às vezes tem a flor, o maço de flor para vender. Ai, que E especial. eu sempre compro e deixo na água aqui na mesa em casa e o aroma da casa é maravilhoso. E no dia É. seguinte eu faço uma infusão, às vezes tomo um banho com ela, junto com a alfazema. Então é uma relação realmente dessa potência dessa erva, desse ser, né, que habita dentro dessa erva, que é muito, muito grande. Gratidão aí, tá? Ai, Pelo que tempo. linda. É, então, Ju, você vê a camomila assim mais velha, né, como uma anciã, fala que a camomila realmente vem na tua vida nesse arquétipo, né, trazendo para você a sabedoria das suas ancestrais, a trança, né, a sua conexão com a sua tríade. Então, a camomila ela é uma planta para você que porque assim eu costumo falar, né, que a gente tem planta mãe, né, a gente tem a planta da nossa vida, né. Então, parece que a camomila está aí nessa tríade das plantas da sua vida, né? Trançando você, conectando você com a tua ancestralidade, com a sua sabedoria ancestral e te entregando, te passando esse bastão, né? Planta o seu jardim, ou seja, leva através da tua palavra, né? Da tua medicina, da tua sabedoria, o que a gente já entregou para você, né? Muito lindo isso. O banho fala sobre o elemento água, né? Então a camomila aí vem vibrando no elemento água, de repente você tá mais quente, né? Cabeça quente, né? Pode ser que você esteja com o elemento fogo, né? Mais inflamado, né? Ou uma terra muito seca, né? Tá muito no concreto, muito no material. E a água, ela sempre vem apaziguar, né? Então, quando você usar a camomila, né? Usando chá ou banho, você também pode já intencionar, né? Para que ela venha nessa vibração mesmo, né? Do elemento água. E você falou que ela te deu as sementes, né, de presente. Ah, muito lindo, amei. Amei a sua visualização da camomila. Faça sempre, viu? Faça sempre. E experimenta, Ju, né, e todas vocês, assim, experimentem fazer essa conexão da planta em cada lua, mesmo que vocês consigam fazer só um dia, né, numa lua cheia, numa lua minguante, numa lua nova e numa lua crescente. E vocês vão sentir que é diferente, né? Que vocês vão receber, de repente, mensagens diferentes, né? É, alguém mais quer falar? Porque eu queria ensinar algumas coisinhas para vocês. O Sirius veio pro meu colo bem no começo da meditação, né? E ele veio complementar assim a energia, porque bem na hora que eu comecei a sentir o amor da Camila no meio da meditação, ele veio com a mãozinha assim, limpando as minhas lágrimas, Ai, estivesse manifestando a própria camomila, assim, através dele, assim, com a mão, como se ela tivesse, sabe, através dele, secando as minhas lágrimas, assim. E foi muito lindo, assim, porque é isso, eu chorei bastante na jornada, porque ela apareceu como ela não tinha forma, ela era uma luz dourada, assim, bem dourada mesmo, assim, bem igual o chá mesmo, né? A gente sim. fazia o chá dourado, ela era essa luz dourada, assim, e aí
não se corporificava nunca, assim, eu queria saber qual era o arquétipo, né, minha mente racional querendo entender qual era o arquétipo, e ela não se corporificava, ela era uma luz dourada que ficava, assim, falando comigo telepaticamente e se movendo. E a casa não era uma casa, era como se fosse ramos, vários ramos de plantas se unificando assim, aí dentro dos ramos ela estava brilhando, e aí eu fui entrando no brilho, nesse brilho dourado, achando que eu ia encontrar algo corporificado, e era ela, eu já estava dentro dela, assim. Uhum. E ela veio assim com muita amorosidade e foi nessa hora que eu senti o amor dela, que, assim, que eu comecei a chorar, assim, involuntariamente, assim, as lágrimas simplesmente desceram. E ela preparou um banho de assento, falou para eu me sentar nesse banho e tal. E aí, muito falando sobre o quanto que eu estar numa hoje, porque acho que tem muito a ver com a sexualidade, né? Quando se fala de banho de assento. Então, ela trouxe muito sobre o quanto que hoje eu estar numa relação de amor verdadeiro vem curando toda uma linhagem, né, ancestral, e o quanto que o meu memórias ancestrais, por mais que eu esteja curando essa linhagem, o meu corpo ainda guarda tudo isso e que eu ainda estou condicionada. E foi me mostrando os pontos aonde eu estou condicionada, falando para eu trabalhar com ela nesse bem diretamente assim com os banhos de assento. E aí me veio até uma pergunta enquanto você estava respondendo a Ju, que seria tipo as aplicações dela com a planta seca e com a planta fresca, o que que você sente assim? E ela, quando ela me presenteou com um jardim, uma visualização do futuro de onde eu vou fazer o jardim de camomila aqui. Ai, que lindo! Aí Que eu lindo, vi porque o você jardim pode pronto. consagrar. Você pode consagrar esse jardim. Quando eu morei na montanha, eu vivi muito a experiência dos arquétipos das plantas na agricultura. E, gente, é muito incrível, assim, quando você realmente entrega o jardim para elas. O jardim era assim, eu plantava as coisas, tipo, em muito menos tempo. Eu lembro das beterrabas, teve um jardim que eu consagrei para Oxóssi, né? Que dentro de visão Yorubá, né? É o deus da caça, da fartura e tal. Gente, assim, tipo, sei lá, em 60 dias a gente já tinha enormes beterrabas, sabe? E a camomila, ela era uma das guardiãs do meu círculo de plantas medicinais. Então, você pode consagrar para ela, você pode fazer um ritual mesmo, né? E consagrar para ela. Essa luz dourada, né, dela, é que assim, uma coisa que eu não falei ainda é que ela vibra muito na frequência de Oxum, né? Ela vibra muito, tanto que na hora que eu fui procurar, né, a música, acabou vindo uma frequência muito relacionada ao dourado, à prosperidade, porque, né, vamos combinar que se a gente está preso na frequência de medo e culpa, a gente não consegue prosperar, né? Então ela tá muito nessa frequência, né? E desse amor incondicional de Oxum. Oxum é uma deusa também que fala sobre a nossa sexualidade, que fala sobre a reprodução, né? Que fala sobre a vida, a multiplicação da vida e maternidade. Então, a camomila ela tem uma relação bem, bem íntima, assim, bem ligada a essa frequência de Oxum e outros arquétipos de deusas, né? Que também vibram nessa mesma frequência, né? Então, acho que é isso que ela também trouxe para você, né? Te abençoando com esse dourado. Ela pode também ser acessada e ser alquimizada, as alquimias da camomila, elas podem ser potencializadas com pirita, com citrino, sabe? Com elementos assim, né? Arro. É, E a aplicabilidade dela, tipo, seca e fresca? O que isso, que você vou sente da falar diferença? agora. Então, ó, assim, quando a gente tem a planta fresca,
a gente tem uma energia que a gente chama da bioenergia. A bioenergia, ela só está presente até 2 horas depois que você colheu a planta, a maior potência dela, com 2 horas de colheita, tá? Depois, que nem a gente encontra na feira, né? A pessoa colheu, levou para a feira, ainda tem bioenergia, mas já não é tão potente. Por isso que é muito potente quando a gente tem o jardim, né, gente? Assim, porque não tem igual, né? Não dá para dizer que tem igual, não. Mas ainda tem a bioenergia ali, enquanto ela está fresca, tá? Então, quando a gente quer fazer um banho, quando a gente quer fazer alguma alquimia, onde a gente quer se conectar com a frequência da planta, onde a gente está trabalhando o imaterial, né? O campo emocional, o campo espiritual, quando a gente está ritualizando assim, esse tipo de cura sutil, a gente pode simplesmente pegar ela, que nem a Ju falou ali, né, que vende na feira e tal, pegar ela, passar ela em água corrente. Sempre gosto, porque a gente não sabe quem colheu, a gente não sabe como estava a cabeça de quem colheu, de quem transportou, né? Então, se não é uma planta colhida pela gente, a gente vai passar numa água corrente, ou a gente vai fazer uma limpeza com um pêndulo, né, radiestésico. A gente vai dar uma limpada naquela planta ali, de qualquer coisa que ela possa estar trazendo. E aí a gente vai colocá-la numa bacia com água fresca, né? Shawane pode pegar a água da cachoeira e macerar. Nesse processo de macerar, Dona Camomila, eu te acordo, Dona Camomila, eu te chamo, Dona Camomila, eu te invoco, né? E aí você vai trazendo o seu ofó e fazendo a maceração, tá? Daí você pode tomar o banho com a planta mesmo. Tem gente que fica meio assim e aí quer coar. Tudo bem também. A alquimia foi transferida, tá? Faz como for mais confortável. Isso é uma forma. Agora, por exemplo, se você quiser fazer, Shawane, o banho, por exemplo, você pode fazer o banho de assento assim, macerado, se você estiver trabalhando o corpo sutil. Se você tiver de fato com uma candidíase, né, e tiver precisando realmente do princípio ativo, né, aí você vai ferver uma água, apagar o fogo, e aí você vai fazer a infusão, seja da planta fresca, seja da planta desidratada. Por quê? Sempre assim, não deixa ela ferver, porque é uma parte, né, ela é muito delicada. Então, se cozinhar, se tiver alta demais a temperatura, acaba mudando aquele princípio ativo, né? Mas quando a gente quer acessar o princípio ativo, aí, independente dela estar fresca ou desidratada, a gente usa um veículo, né, e a temperatura para liberar, tá? Mas quando a gente está tratando do campo sutil, é muito potente esse banho que a gente chama de quinar a erva, né? Que é maceração, que é o que eu mais uso aqui, né? A não ser quando eu estou querendo realmente o princípio ativo, entendeu? Você pode fazer banho florido também, a Ju, né? Aqui no Rio eu não consigo, assim, aqui é muito difícil e aqui eu também não consigo plantar ela, porque ela é de um lugar frio, entendeu? Ela não vem muito aqui, já tentei, não vem. Mas o banho florido você pode macerar, quinar, e aí pega as florzinhas e deixa elas inteiras, sabe? E aí é muito gostoso. Às vezes, assim, em processo de cura do feminino, ou até, assim, ritos de passagem, que vocês queiram fazer um banho florido, vocês podem usar a esteira, né, que eu chamo de zan, e aí senta a pessoa na zan, né, e joga o banho florido sobre a pessoa. Isso também é bem especial, assim, sabe, para um processo. Agora, por exemplo, eu estou preparando o ritual aqui da menarca, da Yara, e eu vou fazer vários banhos floridos. Vão ter algumas mulheres aqui em casa, e cada mulher vai jogar um banho florido sobre ela, também abençoando ela, né? Então, eu gosto muito dessa alquimia, dessa magia com os banhos floridos. Tá? Vocês têm mais alguma pergunta? Eu vou passar algumas receitinhas aqui. Então, essa coisa do pescoço para baixo, a Ju está perguntando aqui se pode ser da cabeça e tudo. Eu vou quebrar aqui agora, assim, todos os tabus com vocês. Porque o que que acontece, gente? Assim, o Brasil, né? Que no Brasil a gente vivenciou esse processo da diáspora, né?
que foi muito delicado e muitas coisas se perderam, cultos se perderam, né, com esse processo. E essa história do banho do pescoço, da cabeça, ela também é um pouco disso, um pouco dessa confusão diaspórica. Porque, por exemplo, quando a gente tem até no meu canal, acho que tem um vídeo que já deve ser de janeiro, já está mais lá para baixo no Instagram, mas eu ensino a fazer um banho de limpeza, assim, é um banho que se toma assim, uma vez no ano, porque é muito forte mesmo, de uma planta chamada opó-obó, né, que é uma casca. É um banho de descarrego mesmo, mas assim, você tem que tomar da cabeça, porque percebe, se a sua cabeça, né, que é onde está o seu ori, que o seu ori seria o seu orixá primordial, né, o seu eu superior, tá ali, a sua mente, e ela tá invadida, né, por várias energias, por várias coisas, se você vai fazer uma limpeza, você não joga sobre a sua cabeça, não adiantou nada. Né? Então, assim, é um mito isso. A não ser, existem, assim, situações muito específicas, né? De, por exemplo, eu sou iniciada para o Vodum B100, meu Vodum é um Vodum que não gosta muito da arruda, eu não mexo com a arruda. Assim, né? Como sacerdotisa das plantas, ela é uma planta que eu não posso mexer com ela. Mas é uma coisa muito específica, sabe? Fora isso, sempre usem os banhos da cabeça, porque, assim, inclusive, é muito importante alimentar a cabeça, tá? No nosso culto, inclusive, nossa, água de coco maduro, né? Lavar a cabeça com água de coco maduro, né? Que é um banho natural, né? De uma erva, de um fruto. Então, plantas, assim, frescas, pode fazer, tudo pode sempre jogar a cabeça, que é muito bom, tá? Vai fortalecer muito aí seu olho. E aí eu queria falar com vocês assim, chá, eu acho que, né, chá todas nós já sabemos, né? Fazer um chá de camomila, é, não tem muito segredo, né? Mais ficar ligada nessa questão mesmo da água fervendo, não usar com água fervendo, né? A tintura, gente, ela é uma forma da gente usar o princípio ativo, né, da camomila, como eu falei para vocês, como medicamento mesmo, como eu usei nessa transição de remédio que eu tive que passar, e que foi, assim, perfeito. Ela é muito ansiolítica, né? Ela, assim, atua muito, principalmente em casos de ansiedade, de insônia. Então, como é que faz? É com álcool de cereais, né? Então, por exemplo, num vidrinho aqui, que esse meu vidro é enorme, né? Que ele estava cheio de camomila, agora ele está quase no finalzinho. Se eu fosse fazer a tintura aqui, eu já ia completar de álcool só até cobrir, tá? Ah, Ivy, mas não tem uma quantidade certa, gente, de verdade? Não tem. Assim, eu fiquei durante muitos anos, assim, da minha busca científica nessa coisa da quantidade, mas não tem. Até porque quando a gente... E é por isso que é tão difícil para a medicina tradicional dar espaço para a fitoterapia, porque a fitoterapia não é exata. A gente também não é exato, né? E aí, assim, a gente tem esses dois lados, né? De uma medicina muito exata, uma medicina que isola princípio ativo, né? E que tem o seu papel, mas que não consegue prever e compreender um medicamento que a gente não vai contar ali exatamente quanto tem de princípio ativo, tá? Mas para fazer a tintura é isso, é cobrir o frasco, né, com o álcool de cereais e deixar quieto, assim. O ideal é deixar 30 dias, tá? Se você não tem 30 dias, às vezes, por exemplo, tem que tomar um medicamento logo, pelo menos 15 dias, mas vocês vão ver que tem bastante diferença. Se vocês fizerem 2, sabe? E vocês coarem, vocês vão ver que o de 30 dias ele fica um amarelo, assim, bem mais forte. E aí, assim, Shaoni, por exemplo, você que está com criança pequena, né? Às vezes geralmente a tintura, a gente toma 30 gotas 3 vezes ao dia, né? Diluído em água, né? Porque a álcool tem que diluir em água. Mas para criança, a gente pode botar assim, uma gotinha num suco, a gente pode botar também uma gotinha na roupa, sabe? A gente pode usar também essa frequência alquímica dela que está ali. Então, assim, tintura é isso. Super indico vocês, assim, né? Sempre tem uma tinturazinha para ansiedade em casa, insônia. Às vezes as crianças estão muito agitadas também. A gente está agitado. Se de repente vocês perceberem, assim, que tem uma fase, por exemplo,
A minha fase pré-menstrual, né, que é essa fase da feiticeira, eu fico mais sem paciência às vezes, sabe? Então é uma fase que é interessante usar a camomila, né, usar a tintura. Então a gente vai se conhecendo, vai percebendo quando que pode ser interessante essa medicina também do princípio ativo dela, tá? O banho a gente já falou. A gente também pode, por exemplo, quando a gente quer trabalhar a alquimia dela na nossa casa, a gente pode fazer um chá e borrifar na casa. Eu acho isso bem interessante, assim, adoro fazer isso à base de água mesmo, que você não precisa de álcool, não precisa de nada, né? Ou se vocês quiserem fazer um perfume para vocês, eu tenho, a gente pode deixar no grupo, tá? Eu tenho 2 propostas aqui de perfume, assim, usando Ylang Ylang, que é um óleo essencial bem adocicado, né? E o cedro. Eu amo óleo essencial de cedro, gente. O cedro tem uma medicina, assim, nossa senhora, sabe, de centramento, de confiança. O cedro é muito importante. Então, eu pensei numa alquimia, assim, com cedro, com a ylang-ylang e a camomila, bem na nota alta, né? E vocês podem fazer, gente, quando for fazer perfume, vocês podem, por exemplo, eu tenho muito esse casamento, para mim, da camomila com a maçã. Então, por exemplo, eu cozinho maçã, né? E aí, no final do cozimento da maçã, eu jogo camomila. A Yara ama esse chá, ainda se botar um mel, meu Deus, gente, assim, fica muito maravilhoso. A maçã também é uma planta que rege o nosso coração, né? Então, é um chazinho bem assim para acalmar o coração. E aí, no final, você ainda pode comer as maçãs cozidas, assim, divino, maravilhoso, tudo na vida. E vocês, quando for fazer o perfume, vocês também podem fazer isso. Vocês podem botar maçã no álcool. Vocês podem botar camomila no álcool, a plantinha mesmo, sabe? E aí, primeiro faz um macerado nesse álcool, né? Depois, no final, coa. E aí, coloca os óleos essenciais. Isso fica maravilhoso, né? E aí, vocês podem seguir a intuição também de vocês, colocarem outras coisas, né? Que vocês sentirem, por exemplo, num perfume de camomila ou num chá de camomila, vocês podem colocar o damasco também. Eu adoro. Agora que a gente está nesse mês de maio, né? Que tem essa frequência cigana, os ciganos adoram, né? Eles fazem muitos chás, assim, misturando frutas com plantas. E eu amo isso, assim. Então, convido vocês também a fazerem isso, tipo, cozinhar o damasco com a maçã, ou damasco com banana. Também banana fica muito gostoso, que dá esse aroma adocicado no chá, e depois jogar a camomila, né? Porque essa frequência do dourado, né? Essa frequência dessa luz, né? Desse sol dentro da gente. E essa receitinha de perfume eu vou passar ali no grupo, tá? Eu vou escrever para vocês. O que mais que eu tinha pensado em falar para vocês? A gente já falou banho, né? O banho de assento, tintura, acho que é isso, né? O spray, né? Com chazinho e, e muita camomila, gente, para vocês. Tentem incluí-la, né? Tentem não, né? Incluam a camomila aí na vida de vocês. Ah, eu estava tentando lembrar uma coisa, Ju. Você falou que você compra na feira, né? As flores, aí bota em casa e depois prepara um banho. Fiquem atentas a isso, porque assim, as plantas são filtros, né? Então, às vezes, por exemplo, você chegou, aí você colocou ela num vaso, ela tá ali, ainda mais ela, que é mega trabalhadeira, né? Aí ela vai estar ali trabalhando a energia da sua casa, às vezes ela absorveu já um monte de coisa, você vai e joga um banho dela em você, né? Então, percebam muito isso quando vocês estiverem trabalhando com alquimia de planta. Se você deixar ela na sua casa, para alquimizar o ambiente, deixa, né? E aí depois, quando você tirar, eu te indico voltar com ela para a terra, sabe? Assim, não fazer uso dela, não, tá? Nem para ingerir e nem para tomar banho. Comprou para tomar banho, já toma o banho logo com ela. Mesma coisa com rosa, né? Com qualquer planta, assim. Não exponham a planta ao ambiente, porque a planta é trabalhadeira. Elas estão aqui para trabalhar, gente. Elas trabalham muito. Então, nesse ponto, ela não vai perguntar muita coisa, não. Ela pode já estar trabalhando sem você ter dado ali um comando certo, né? Às vezes, o seu coração já deu o comando para ela e ela está lá, né? Então, tem que lembrar disso, tá? E é isso, meninas. Muito obrigada pela presença divina de vocês aqui, por essa ancestralidade linda que cada uma trouxe, por esse momento mágico, né? A todas que vão assistir aí online também.
e que a gente inclua camomila na nossa vida, que a gente movimente camomila nas fases da lua, nas nossas fases internas, né? E faça muitas gostosuras também, que camomila adora sentir prazer. Camomila é alegria pura, tá? Axé. Shawane quer abrir para falar alguma coisa? Não, eu quero agradecer pela sabedoria, pelo axé, por trazer toda essa energia e essa conexão que a gente sente, que você passa, que você tem intrínseca, né? E que a gente sente daqui. E quantas chaves que foram viradas hoje, né? Como a gente pode imaginar uma planta tão conhecida, porque, né, a gente pensa assim, a camomila eu conheço a camomila, mas quantas chaves foram viradas hoje, né? Impressionante. E há uma felicidade imensa no meu coração de saber que teremos mais 12 plantas para conhecer É. através dessa perspectiva, né? Uhum. Então, que alegria, que preciosidade, uma joia mesmo ter você trazendo esse conteúdo aqui pra gente. Muita gratidão em nome de todas as irmãs do clã, de todas as mulheres que vão se beneficiar desse conhecimento. E Axé. também, Rô, e também dizer isso, que é a agenda do Portal Matriarquia, a gente sempre divulga ali no Instagram do Portal Matriarquia, para quem quiser saber qual vai ser a data dos próximos encontros, da jornada, a gente está sempre divulgando ali. E também a gente vai divulgar a agenda do ano inteiro assim que o site voltar no ar. E aí, mas Uhum. fiquem tranquilas, é só acompanhar que a gente que vocês não vão perder nenhum desses encontros. O encontro fica gravado na plataforma do Portal Matriarquia para vocês terem acesso ali, matriarquia.org. E é isso, gratidão, Tá. gratidão. Antes de encerrar, queria falar para vocês que eu tenho a camomila. A gente fez eu e uma amiga minha que faz bonecas, a gente fez uma personificação, assim, né? A gente fez a boneca da camomila. Então, nesse ritual que eu estou preparando aqui para Ifadolá e para minha afilhada, né? Vai ser as duas, né? Vão passar por um processo de menarca, né? Iniciático aí. E aí elas vão receber essa boneca, né, que é a camomila. E eu convido todas vocês, assim, a terem uma camomila, sabe? Uma personificação da camomila, porque a camomila realmente ela é uma planta portal. Ela é uma planta portal para todas nós, assim, para essas novas mulheres, né, que estão nascendo, que estão começando a menstruar, que estão tendo contato, né, com o feminino, como para nós, assim, até a gente, né, toda a nossa passagem aqui pela Terra, a camomila, ela é um grande portal. Eu vou mandar a foto para vocês da camomila, tá bom? Da bonequinha. Peraí. Yara? Ah, só um minuto. É isso, meninas. Um beijo.